Quando o jovem entrou no escritório da herdade, com os olhos fixos no chão e as mãos trêmulas, António sentiu algo estranho no ar, como se o vento quente do Alentejo tivesse trazido uma tempestade silenciosa. Eu não sou bonito, senhor, disse ele com voz baixa e firme, mas posso trabalhar mais do que qualquer um aqui e não vou pedir favores. Naquele instante, o mundo do fazendeiro mais poderoso da região começou a desmoronar sem que ele soubesse. António, aos 42 anos, dono da herdade do Val Verde, uma propriedade de milhares de hectares entre olivais e vinhedos que se estendiam até onde o olhar alcançava, vivia uma rotina de solidão disfarçada de sucesso. Viúvo por conveniência aos olhos da sociedade, ele escondia atrás de contratos e colheitas o vazio que o consumia desde a juventude, quando descobrira que o coração batia mais forte por homens do que pelas mulheres que a família lhe apresentava. A herdade era seu refúgio e sua prisão, os empregados respeitavam-no, a irmã mais velha insistia em casamentos arranjados para salvar a linhagem, e os vizinhos comentavam em voz baixa sobre o solteirão rico que nunca sorria. Miguel, o rapaz de 28 anos que acabara de chegar de um ônibus de Lisboa, carregava nas costas uma mochila velha e uma história de rejeição que não contava a ninguém. Expulso de casa aos 22 depois de uma conversa honesta com os pais sobre quem ele realmente amava, Miguel vagueara por empregos precários, sempre ouvindo que um homem como ele não tinha futuro bonito. Agora, de pé no escritório simples de paredes brancas e cheiro a terra seca, ele repetia a frase que usava como escudo: não sou bonito. António olhou para ele por mais tempo do que deveria. Os olhos castanhos de Miguel, cansados mas vivos, o rosto marcado por linhas de preocupação precoce, o corpo magro mas forte de quem já carregara fardos pesados, tudo aquilo tocou algo que António enterrara fundo. Senta-te, ordenou ele com voz rouca, e Miguel obedeceu. A conversa foi curta, António precisava de ajuda nas oliveiras após a última colheita, o salário era justo, o alojamento na casa dos empregados estava disponível. Miguel aceitou sem hesitar. Quando saiu, António ficou sozinho, olhando pela janela para os campos dourados sob o sol do meio-dia. Pela primeira vez em anos, sentiu o peito apertar não de cansaço, mas de uma curiosidade perigosa. Nos dias seguintes, a rotina da herdade continuou como sempre, tratores rugindo ao amanhecer, trabalhadores espalhados pelos olivais, o cheiro de azeite fresco na prensa. Miguel trabalhava em silêncio, mãos calejadas cortando ramos com precisão, suor escorrendo pelo pescoço. António observava de longe, fingindo verificar contas, mas na verdade reparando como o rapaz erguia o olhar apenas quando ninguém via, como se temesse ser notado. Uma tarde, uma tempestade repentina de verão obrigou todos a abrigar-se no celeiro grande. Miguel estava lá, limpando ferramentas, quando António entrou molhado da chuva. Bom trabalho hoje, disse o dono da herdade, quebrando o silêncio. Miguel sorriu pela primeira vez, um sorriso tímido que iluminou o rosto comum. Obrigado, senhor. Só faço o que posso. A conversa fluiu devagar, falaram de colheitas passadas, do preço do azeite, das dificuldades do campo em Portugal. António sentiu-se vivo pela primeira vez em décadas. Quando a chuva parou e Miguel saiu, António ficou ali, coração acelerado, sabendo que algo tinha começado a mudar. A irmã, Catarina, telefonou naquela noite, como sempre. António, o filho do Dr. Mendes, está solteiro e interessado. Uma boa aliança para a herdade. Ele respondeu o de sempre: depois vemos. Mas pela primeira vez a mentira pesou. Miguel, no quarto simples da casa dos empregados, deitou-se na cama estreita e pensou no olhar do patrão. Ele é só o chefe, murmurou para si mesmo, repetindo a velha frase de defesa: não sou bonito. No dia seguinte, o trabalho aproximou-os mais. António pediu a Miguel que o ajudasse a verificar as cercas do lado norte, uma tarefa que normalmente delegava. Juntos, caminharam horas sob o sol quente, conversando sobre a vida na cidade versus o campo. Miguel contou pedaços da sua história, a família no norte que nunca aceitara, os empregos perdidos por não se encaixar. António ouviu sem julgar, sentindo pela primeira vez que alguém entendia o peso do segredo. Ao regressarem ao anoitecer, o céu pintado de laranja, Miguel parou e disse: obrigado por não me tratar como os outros. António apenas acenou, mas o coração gritava algo que ele ainda não conseguia nomear. Assim começaram os dias que mudariam tudo, sem que nenhum dos dois soubesse o quão profunda seria a transformação. A rotina da herdade do Val Verde transformou-se num ritmo novo e silencioso que só António e Miguel percebiam. De manhã cedo, antes do sol nascer por completo, Miguel já estava nos olivais, cortando ramos com precisão que impressionava os veteranos. António, que antes passava o dia no escritório ou a cavalo inspecionando terras distantes, começou a aparecer mais nos campos, inventando razões para estar perto. Preciso de ver como estão as novas mudas, dizia ele aos empregados, mas os olhos procuravam apenas o rapaz de camisa suada e cabelo despenteado pelo vento. As conversas tornaram-se mais longas durante as pausas para a água ou ao almoço partilhado na sombra de um sobreiro antigo. Miguel falava pouco de si,
mas quando o fazia, revelava camadas de dor que António reconhecia como próprias. Os meus pais disseram que um filho como eu era uma vergonha para a família, contou Miguel certa tarde, enquanto consertavam uma cerca quebrada. Disseram que eu nunca seria um homem de verdade. António sentiu o peito apertar. Ele próprio carregava uma ferida semelhante, aos 20 anos, depois de um amor secreto com um amigo da universidade que terminara em traição e silêncio, decidira que o melhor era esconder tudo atrás da imagem de fazendeiro sério e respeitável. O campo ensina-nos a ser fortes, respondeu ele, a voz baixa, mas às vezes a força verdadeira é admitir o que sentimos. Miguel olhou para ele com surpresa, como se tivesse ouvido algo proibido. A partir desse dia, a confiança cresceu. À noite, depois do jantar coletivo, os dois ficavam às vezes na varanda da casa grande, olhando as estrelas que cobriam o Alentejo como um manto. António contava histórias da herdade, como o avô a construíra com suor e dívidas, como a terra dera e tirara ao longo dos anos. Miguel ouvia, e pela primeira vez sentiu que alguém o via além da aparência que ele próprio desprezava. Tu não precisas de ser bonito para valer, disse António uma vez, quase sem pensar. Miguel corou e desviou o olhar. Mas o elogio ficou no ar, quente como o vento de verão. Os conflitos começaram a surgir devagar. Catarina, a irmã de António, veio passar um fim de semana na herdade, como fazia todos os meses para ajudar nas contas. Ela reparou imediatamente na mudança no irmão, o sorriso raro, o olhar perdido quando Miguel passava. Quem é aquele rapaz novo? Perguntou ela durante o jantar, os olhos estreitos. Só um empregado competente, respondeu António, mas a voz tremeu. Catarina não insistiu, mas no dia seguinte chamou Miguel para ajudar no jardim e fez perguntas disfarçadas, de onde vinha, se tinha namorada, planos para o futuro. Miguel respondeu com educação, mas sentiu o peso do interrogatório. À noite, contou António, a tua irmã olha para mim como se eu fosse uma ameaça. António riu nervoso, mas por dentro sentiu o medo antigo voltar, o medo de que alguém descobrisse o que ele começava a sentir. A amizade aprofundou-se numa tarde de calor extremo. Um incêndio pequeno irrompeu num campo distante e todos correram para ajudar. Miguel, mais ágil, subiu numa árvore para cortar um ramo que ameaçava espalhar as chamas. António viu arriscar a vida e sentiu um pânico que não era apenas de patrão. Quando o fogo foi controlado, ele abraçou Miguel brevemente, o primeiro contacto físico, e murmurou, nunca mais faças isso. Miguel sentiu o calor daquele abraço durar horas. Naquela noite, sozinho no quarto, ele admitiu para si mesmo que o patrão já não era só o chefe. António, na casa grande, serviu-se de um copo de vinho e olhou para o retrato do avô na parede. O que dirias se soubesses? Perguntou em voz baixa. O silêncio da herdade respondeu apenas com o canto dos grilos. Os dias seguintes trouxeram mais proximidade e mais tensão. Um empregado mais velho comentou em voz baixa, o patrão anda diferente desde que o miúdo chegou. O rumor espalhou-se devagar, como fogo em erva seca. António ignorou, mas Miguel começou a sentir olhares. Uma tarde, enquanto carregavam sacos de azeitonas, Miguel escorregou e torceu o tornozelo. António insistiu em levá-lo à clínica da vila. No carro, o silêncio era pesado. Obrigado, disse Miguel. Não precisavas. António parou o carro no meio da estrada deserta e olhou para ele, preciso, sim. Porque tu mudaste algo aqui dentro. As palavras ficaram suspensas, mas nenhum dos dois ousou continuar. Quando regressaram, Catarina esperava na porta da casa grande, braços cruzados. Temos de falar, irmão. O primeiro conflito real aproximava-se, e com ele a certeza de que nada voltaria a ser como antes. A conversa com Catarina foi como uma tempestade que António sabia que chegaria mais cedo ou mais tarde. Sentados na sala de jantar antiga, com o cheiro a madeira polida e vinho velho, a irmã não rodeou, estás a olhar para aquele rapaz como nunca olhaste para ninguém. António, o que se passa? Ele tentou negar, mas a voz falhou. É só um bom trabalhador. Catarina riu sem humor, eu conheço-te desde sempre. A família espera que cases, que dês continuidade à herdade. Não podes jogar tudo fora por um capricho. As palavras doeram porque eram verdadeiras. António carregava o peso de gerações, o avô, o pai, todos homens, de verdade, que casaram, tiveram filhos e mantiveram a terra. Ele, o único herdeiro, escondera a verdade atrás de uma fachada de viúvo respeitável. Agora, Miguel trazia à tona tudo o que ele negava. Nos dias seguintes, a tensão espalhou-se pela herdade. Os empregados murmuravam mais alto. Um deles, o velho Manuel, aproximou-se de Miguel durante o almoço. Cuidado, rapaz. O patrão nunca foi de se aproximar tanto de ninguém. Miguel sentiu o estômago apertar. Ele próprio lutava com o sentimento que crescia. António era gentil, forte,
mas também um homem fechado no mundo que não aceitava homens como eles. Eu sei que não sou bonito, repetia Miguel para si mesmo todas as noites, como mantra de proteção. Mas o olhar de António dizia o contrário. O mal-entendido veio numa tarde chuvosa. Miguel recebeu uma chamada do passado, o ex-namorado de Lisboa, um homem amargo que nunca aceitara o fim. Ouvi que estás numa herdade rica. Preciso de dinheiro. Miguel recusou, mas o ex ameaçou aparecer. Desesperado, ele contou a António apenas parte da história, alguém do passado quer problemas. António, sem saber do ex, interpretou como uma rejeição. Se queres ir embora, diz. Miguel sentiu o coração partir. Não quero. A conversa terminou fria. Catarina aproveitou o momento para pressionar, organizou um jantar com uma prima distante, uma mulher bonita e solteira, e convidou Miguel para servir à mesa, como um teste. Miguel sentiu-se humilhado, mas aceitou para não perder o emprego. Durante o jantar, António mal falou, os olhos fixos em Miguel que servia os pratos com dignidade. Quando a prima elogiou a herdade e insinuou interesse, António levantou-se bruscamente. Basta. A noite terminou em silêncio pesado. Miguel, no quarto, chorou pela primeira vez em meses. Eu sabia que não era bonito o suficiente para ele. António, na varanda, fumou um cigarro olhando os campos escuros. Pela primeira vez pensou em contar a verdade à irmã. Mas o medo era maior. A crise da herdade chegou inesperadamente, uma seca prolongada ameaçava as novas videiras. António convocou todos para uma reunião. Miguel propôs uma solução antiga que aprendera no norte, canais de irrigação improvisados com os recursos da propriedade. António ouviu com orgulho e aprovou. Trabalharam juntos dias inteiros, ombro a ombro, suor misturado com poeira. Num momento de pausa, António disse baixinho, tu salvaste mais do que as videiras. Miguel olhou para ele e, pela primeira vez, não disse a frase de defesa. O toque acidental das mãos enquanto carregavam tubos foi elétrico. Mas o ex de Miguel apareceu no portão da herdade 2 dias depois, bêbado e gritando nomes feios. Os empregados viram. António interveio, mandou-o embora, mas o dano estava feito, os rumores agora eram certos. O patrão defende o rapaz como se fosse dele. Miguel quis ir embora. Não quero destruir a tua vida. António segurou-lhe o braço, fica. Por favor. Pela primeira vez, os olhos de ambos disseram o que as palavras não ousavam. A noite seguinte trouxe a primeira confissão silenciosa. Sentados no celeiro vazio, António falou, eu também escondi quem sou durante toda a vida. Miguel escutou, lágrimas nos olhos. O abraço que se seguiu foi longo, sem pressa, apenas alívio. Mas Catarina viu-os da janela da casa e soube que a guerra familiar começava. A traição veio de onde menos esperavam. Catarina, furiosa com o que vira, telefonou aos pais distantes no Porto e contou tudo distorcido. António perdeu a cabeça por um rapaz qualquer. A herdade vai sofrer. Os pais, conservadores e idosos, marcaram uma visita imediata. Enquanto esperavam, a tensão na herdade era palpável. Os empregados dividiam-se, alguns apoiavam o patrão em silêncio, outros evitavam Miguel. O ex-namorado, expulso mas vingativo, espalhou boatos na vila, o dono da herdade gigante tem um amante. Miguel sentiu o peso de ser o intruso. Eu disse desde o início que não era bonito o suficiente para um mundo como este, confessou António numa noite de insônia. António respondeu com raiva contida, tu és mais bonito do que qualquer pessoa que já conheci, mas não é a beleza que me prende. É a alma. As palavras foram o primeiro passo verdadeiro. Mas a crise explodiu quando os pais chegaram. O pai, homem duro de 80 anos, chamou António ao escritório e disse sem rodeios, ou acabas com esta loucura ou perdes a herdade. Eu ainda sou o titular legal de parte das terras. António sentiu o chão faltar. Miguel, ao ouvir a discussão através da janela aberta, decidiu partir para não destruir a família. Fez a mala em silêncio e caminhou até ao portão ao amanhecer. António encontrou-o lá, chuva fina caindo. Não vás. Miguel respondeu, eu já causei problemas suficientes. Tu tens a herdade, a família. Eu não tenho nada. O adeus foi doloroso, mãos apertadas uma última vez. Miguel partiu no primeiro autocarro. António ficou dias em silêncio, trabalhando mecanicamente, o coração vazio. Catarina tentou aproximar-se, foi o melhor. Agora podes casar e esquecer. Mas António explodiu, esquecer. Ele mudou-me. Pela primeira vez senti que vivo. A irmã recuou, chocada com a confissão aberta. Os empregados, ao verem o patrão quebrado, começaram a respeitá-lo mais. Um velho trabalhador aproximou-se. Patrão, o rapaz era bom.
Se o coração manda, quem somos nós para julgar? António sentiu um apoio inesperado. A separação durou 2 semanas. Miguel, em Lisboa, dormia em casa de um amigo e procurava emprego, mas o pensamento voltava sempre à herdade e ao olhar de António. Uma carta chegou: volta. Sem ti, nada faz sentido. Miguel hesitou, mas o amor foi mais forte. Regressou numa noite de lua cheia. António esperava no portão, sozinho. O reencontro foi simples, um abraço longo, lágrimas misturadas. Eu escolho-te, disse António. Mesmo que perca tudo. Mas a família não desistiu. O pai ameaçou cortar apoio financeiro. Miguel propôs uma solução: trabalhemos juntos para provar que o amor não destrói a terra. António aceitou. Juntos, enfrentaram a seca com novas ideias que Miguel trouxera do norte. A herdade reviveu. Catarina, vendo o irmão feliz pela primeira vez, começou a suavizar. Talvez eu tenha estado errada. O mal-entendido final veio quando o ex de Miguel reapareceu com documentos falsos alegando dívida. António enfrentou-o na vila, publicamente, e defendeu Miguel. A vila inteira soube. Em vez de rejeição, veio respeito lento. A sociedade portuguesa rural, dura mas justa, começou a aceitar. António e Miguel, agora abertos um com o outro, enfrentavam juntos os olhares. A transformação estava completa, de 2 homens escondidos para 2 homens que escolhiam viver. A tempestade final chegou numa noite de outono, quando o céu do Alentejo escureceu de repente e ventos fortes ameaçaram derrubar as novas videiras que António e Miguel tinham plantado juntos. Toda a herdade acordou em pânico. Os empregados correram com lanternas, mas foi Miguel quem teve a ideia salvadora: usar os tratores para criar barreiras de terra e proteger as raízes mais frágeis. António seguiu sem hesitar, os dois lado a lado na chuva torrencial, mãos geladas mas corações quentes. Durante horas trabalharam em silêncio, comunicando apenas com olhares e gestos. Quando o pior passou e o vento acalmou, eles pararam junto a um sobreiro antigo, encharcados e exaustos. António segurou o rosto de Miguel e disse as palavras que guardara durante meses: amo-te. Não como chefe, não como amigo. Como homem que finalmente se encontrou. Miguel, lágrimas misturadas com chuva, respondeu: eu também te amo. E pela primeira vez não sinto que não sou bonito o suficiente. O beijo que se seguiu foi tímido, sincero, sem pressa, selando meses de luta interna. A família chegou ao dia seguinte, alertada pela tempestade. O pai, ao ver a herdade salva e o filho mais vivo do que nunca, baixou a guarda. Se esta terra ainda está de pé graças a ele, talvez eu tenha de aprender a ver as coisas de outra forma. Catarina abraçou Miguel pela primeira vez: bem-vindo à família. Os empregados, que tinham visto tudo, aplaudiram discretamente quando António anunciou publicamente que Miguel seria seu parceiro oficial na gestão da herdade. A sociedade rural portuguesa, lenta mas capaz de mudar, aceitou o novo normal. Meses depois, a herdade do Vale Verde florescia mais do que nunca, novas variedades de azeite, turistas que vinham conhecer a história da família que escolheu o amor, e 2 homens que caminhavam de mãos dadas pelos campos ao pôr do sol. António aprendeu que a força verdadeira não era esconder, mas enfrentar. Miguel descobriu que a beleza não estava no espelho, mas no olhar de quem o amava. Juntos superaram preconceitos, traições, mal-entendidos e sacrifícios. A vida na herdade gigante continuou, mas agora cheia de risos, planos e uma paz que nenhum dos dois imaginara possível. O encontro que começara com uma frase simples de insegurança tornara-se o início de uma vida inteira. O amor verdadeiro entre 2 homens consegue realmente vencer todos os preconceitos da família e da sociedade portuguesa. Verdadeiro ou falso?